Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam em casa, se cuidando, estudando bastante. Hoje vamos retomar nossas aulas aqui online, especialmente vamos agora dar seguimento com a aula de Direito Administrativo. Para essa aula, pessoal, eu reservei para vocês dois assuntos para a gente trabalhar dos dois blocos, que serão princípios administrativos e poderes administrativos. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Inicialmente eu quero falar com vocês sobre o assunto de princípios administrativos. Então, princípios ao lado dos poderes. Ok? Vamos fazer uma aula aqui contextualizada, trabalhando com dois assuntos de extrema relevância que estão presentes aí no edital da Prefeitura de Serrinha. Pessoal, em relação aos princípios, para dar início aqui, eu primeiro gostaria de trabalhar com as seguintes ideias. Os princípios, eles estão subdivididos, conforme a doutrina, em princípios expressos e princípios implícitos. Ok? Anotem. Dentro dos expressos, nós vamos trabalhar com aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Então, aqui nós trabalharemos com o famoso LIMP. Ao lado dos implícitos, que são diversos, a depender da doutrina que você utilize e a depender do livro, aqui eu vou querer destacar alguns princípios, como o princípio da continuidade do serviço público, além do princípio da proporcionalidade e ainda o princípio da autotutela. Ok? Eu sei que muitos de vocês aí já tiveram essa aula comigo, inclusive, de princípios, tá, gente? Mas como nós estamos fazendo uma revisão, uma retomada aqui dos assuntos, eu preciso voltar nesses dois assuntos, até porque são temas de especial relevância e que geralmente aparecem em prova, como apareceu na última prova da PM. Então eu vou trabalhar aqui com princípios. Numa aula presencial eu chego a gastar mais de uma hora. Hoje eu vou trabalhar de forma um pouco mais rápida, até porque estamos em ritmo de revisão. E vou falar de princípios aqui em 20 minutos. Depois eu vou falar dos poderes administrativos também. Mas não se preocupe que eu vou tentar abordar o que for de mais importante. Espero também que vocês estejam resolvendo questões. Lembra? As questões eu recomendo o site do Que Concursos. Anotem, Que Concursos. Beleza. Os poderes aqui nós vamos deixar para o segundo bloco. Tá? Então essa é a parte 1 aqui, eu vou trabalhar com os princípios. Pessoal, os princípios expressos são aqueles previstos na Constituição. Então eu tenho legalidade, eu tenho impessoalidade, eu tenho moralidade, publicidade e eficiência. Vamos falar de cada um deles aqui. Antes de entrar nesses princípios, eu quero lembrar vocês dos dois super princípios, não é isso? Ou melhor, supra-princípios. Quais são aí os princípios basilares, digamos assim, dos quais decorrem todos os demais? Nós temos a supremacia do interesse público, ao lado da indisponibilidade do interesse público. Então, supremacia e indisponibilidade. Pessoal, supremacia significa o seguinte: significa dizer que o interesse público ele está acima do interesse meramente particular, do interesse privado. E isso é muito observado nas ações de desapropriação. Tá? Eu sempre uso esse exemplo em aula acerca da desapropriação, em que um sujeito tem o seu direito de propriedade, mas naquele caso vai imperar o direito da coletividade. Por exemplo, quando é necessário desapropriar um sujeito para construir uma rodovia, certo? Então lembra aí, o interesse público ele é mais relevante do que o interesse meramente privado.
Lembra que esse princípio não está previsto na Constituição, logo não prevê, ele não está dentro daquele LIMP, artigo 37. Beleza? Ao lado dele nós temos a indisponibilidade do interesse público, que significa dizer que a coisa ela é pública, gente. Logo, o gestor, o agente público, ele não pode dispor daquilo, ele não pode abrir mão do interesse público. Ok? Então o prefeito ele não pode simplesmente deixar de realizar a licitação ou deixar de fazer concurso público nas hipóteses previstas constitucionalmente ou então previstas em lei. Ele tem que seguir o mandamento constitucional e o mandamento legal. Ao lado desses princípios aí, supra-princípios, então desses dois vai decorrer aqui todos os 5. Nós temos a legalidade, que significa dizer que dentro da administração pública o gestor ele tem que agir sempre observando e pautado na lei. Então, o gestor, o administrador, o agente público tem que fazer o que está previsto em lei. Então, a lei aqui é o norte, a lei que dá o comando autorizativo. Tá? Ele não pode fazer o que der na telha, e sim o que a lei determina. Já o princípio da impessoalidade está associado, pessoal, à ausência de subjetivismo. Então, a ausência de subjetivismo e a ausência de favoritismo. Não pode existir isso dentro da administração pública. Todos devem ser tratados de forma igual. Ok? Princípio da igualdade ou isonomia, de forma que todos possam ser tratados de forma imparcial. Tá? Então não dá para optar por fulano em detrimento de Beltrano, escolher uma empresa A em detrimento da empresa B. Já o princípio da moralidade, está associado, gente, à ideia de honestidade. Honestidade. A ideia de ética. Ok? No serviço público. Lembra que agir de forma moral no serviço público está ligado à ideia de eficiência. Então não é só praticar condutas honestas, e sim também de forma eficiente. Tá? E aqui entra a questão do nepotismo, lembra aí, né? O nepotismo ele é vedado, aquele favoritismo, aquela indicação de parentes por conta de alguma relação familiar para cargos do serviço público, cargos específicos, né? Que nós sabemos que temos cargos de comissão e função de confiança. Veja que essas pessoas que não são servidores efetivos, não ocupam os quadros da administração pública, elas não poderão ser indicadas por uma relação meramente afetivo-familiar. Isso é a vedação do nepotismo. E lembra que o STF determina que é proibido o nepotismo com base no princípio da moralidade, certo? Não está escrito isso na Constituição, não tem nenhuma lei dizendo que é proibido, mas o Supremo já se manifestou no sentido que não é necessária uma lei formal proibindo o nepotismo, tá, gente? Então é vedado. Lembra aí também que é possível que para alguns cargos políticos, repetindo, cargos políticos, sejam feitas indicações, mesmo que pessoas da família. Então a esposa do prefeito ou o filho do prefeito pode ocupar determinados cargos políticos. E isso o Supremo entende que é constitucional. Por exemplo, a esposa do prefeito ela pode ser secretária de saúde, desde que ela tenha qualificação para isso. O Supremo entende que, no caso de ser comprovado que a pessoa não tem a mínima qualificação para ocupar aquele cargo, aí sim seria uma indicação vedada. Ok, gente? Então poderia aí ser questionada a indicação. Mas, fora isso, o Supremo entende que para esses cargos políticos seria possível. Como secretário de Estado, secretário do município, não teria problema. Certo? Bom, então, continuando aqui a nossa conversa, eu quero falar também com vocês acerca do princípio da publicidade. Lembra aí, pessoal, que publicidade significa dizer que os atos do poder público, via de regra, eles devem ser publicizados, deve ser dado conhecimento a todos da população acerca da prática desses atos, ok? Em regra. Em regra. Por que eu estou falando em regra? Porque há exceções, né, gente? Há exceções em que esses atos não serão publicizados. Então, em alguns casos, é possível sim o sigilo, tá? Como alguns processos, como por exemplo alguns processos judiciais,
em que a própria lei, a própria Constituição determina que alguns processos sejam sigilosos. Como um exemplo que eu posso dar para vocês, de processos judiciais que envolvam relações familiares, de divórcio, de alimentos, enfim, esses processos eles são sigilosos. E existem outros exemplos também, como alguma coisa associada à segurança pública, que pode aí o poder público não dar publicidade, tá? Então existe exceção. E por fim, nós temos aqui o princípio expresso da eficiência. Esse princípio, ele é interessante porque, gente, ele não estava previsto na Constituição na redação de 1988. Ele foi inserido posteriormente pela Emenda Constitucional 19 de 98. Ok? Significa o quê? Que o gestor público, o administrador, ele tem que sempre buscar os melhores resultados possíveis, gastando menos recursos públicos, tá? Então, obtenção do melhor resultado, gastando menos. Em linhas gerais, esse é o princípio da eficiência. Bom, agora eu quero falar um pouco com vocês, quero conversar acerca dos princípios implícitos. Como eu disse para vocês no início, existem vários livros, várias apostilas, professores que trabalham com vários princípios implícitos, tá, gente? Aí vai depender muito do livro, da doutrina, do autor que você está lendo. Então não existe uma lista. Se é implícita é porque ele não está escrito na lei. Então, não escrito. Decorre da interpretação da disciplina. Desses vários, né, tem autor aí que fala de mais de 10, eu destaquei aqui para vocês esses 3 que eu reputo como os mais relevantes. Continuidade, proporcionalidade e autotutela, tá? Vamos começar aqui falando do princípio da proporcionalidade. Pessoal, proporcionalidade significa agir de forma equilibrada. Agir, tomar decisões pautadas aqui numa certa razoabilidade, num senso crítico que promova um equilíbrio das condutas praticadas pelos gestores públicos, tá? Então nós temos aqui como pressuposto do princípio da proporcionalidade a adoção de medidas adequadas, medidas necessárias e que respeitem aqui o que é razoável, tá? Até por isso alguns livros confundem proporcionalidade com o princípio da razoabilidade. Então vocês podem encontrar aí como sinônimo, tá? Então medidas adequadas, medidas que sejam necessárias e razoáveis, esse é o princípio da proporcionalidade. Já o princípio da continuidade trabalha com a ideia de que o serviço público tem que ser ininterrupto. Ok? Não pode haver interrupção do serviço público, via de regra. Existe exceção? Existe. E é que o examinador vai cobrar, né? Qual é a principal exceção? Direito de greve. Direito de greve do servidor público está previsto na Constituição. Então é possível que o servidor ele faça greve, desde que preservados os serviços, sejam preservados os serviços essenciais. Agora, o que é importante para a prova de vocês? Veja, os agentes de segurança pública não podem fazer greve, nenhum deles, tá? Nenhum. Nem policial militar, nem policial civil, nem guarda municipal, nem agente penitenciário, nem a mais nova aí, polícia penal. Esses agentes da segurança, previstos também no artigo 144 da Constituição, não podem fazer greve, tá, gente? Lembre aí da proibição constitucional do direito de greve dos PMs. Então, com base na Constituição da República, os policiais militares não podem fazer greve. E aí, professor, e o policial civil, e o PRF, e o agente o guarda municipal, que alguns de vocês aí em breve serão, podem? Também não. Isso com base na decisão do STF. Eles podem buscar melhorias, mas não através da greve, da paralisação, ok? Então seria aqui uma exceção, ou seriam, no caso, o direito de greve constitui uma exceção ao princípio da continuidade. Beleza? Ao princípio da continuidade. Já é a única exceção, professor? Não, existe outra exceção, que eu vou trabalhar aqui em cima.
A outra exceção aqui, gente, é quando há inadimplência. Quando ocorre inadimplência, é possível interromper a prestação de serviço? Sim, é possível. Por exemplo, serviço de luz, tá? Desde que, obviamente, não seja aqui de hospitais, principalmente de hospitais, né? De postos de saúde, em que temos vidas ali que dependem daquela energia elétrica. Nesses casos aí não vai ser possível o corte, tá? E por fim temos o princípio da autotutela. Gente, o princípio da autotutela significa que a administração pública, ela pode e ela deve anular os seus próprios atos quando forem ilegais ou revogar os atos que ela praticar que forem inconvenientes ou inoportunos. Então vejam, trata-se de um poder-dever imposto à administração pública de revogar os seus próprios atos quando sejam levados aqui, ou melhor, quando deixem de ser convenientes ou oportunos para o poder público, ou então a administração pública deverá anular esses atos quando forem ilegais. Não confundam, tá? Revogação com anulação são coisas diferentes. E aí vem aquela indagação. Será que é possível, gente, ocorrer revogação dos atos por força do princípio da autotutela no âmbito do poder judiciário? Porque veja, esse poder de autotutela, ele se manifesta principalmente no âmbito do poder executivo, tá? Nós temos aqui prefeitos, órgãos de segurança pública, órgãos de execução, enfim. Então, para esses órgãos, é bem tranquilo. Agora, em relação ao poder judiciário, é possível? Pergunta de prova. E a resposta é depende. Depende porque o poder judiciário, ele atua como função típica ou função principal, a função de julgar. Com relação à função típica, que é a de julgar processos, aí não tem como aplicar a revogação, tá, gente? Porque não tem como invadir o mérito das decisões judiciais, só através de recursos dentro do próprio processo judicial. Então, não pode haver aqui uma revogação, por exemplo, de uma sentença judicial, tá? Ou de um ato meramente típico praticado pelos órgãos do Poder Judiciário. Agora, quando o Poder Judiciário estiver atuando na sua função atípica, a sua função secundária de administrar o tribunal, de fazer concurso para juiz, concurso para servidor, aí sim é possível ocorrer revogação no âmbito dos atos praticados pelo Poder Judiciário, tá? Então, muito cuidado com essa questão do Poder Judiciário. Muito cuidado com isso. Ok? Então, são os três princípios. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas acho que deu para vocês acompanharem. A próxima tela eu vou trazer um pouco mais limpa. Gente, era isso que eu queria falar sobre os princípios. Ok? Deu para revisar rapidamente. No próximo bloco, nós iremos tratar das nuances acerca dos poderes administrativos. Ok? Até breve.